Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma noite para dar sequência às lives do Colégio Poli Brasil, que está fazendo, um processo aqui em relação ao Setembro Amarelo, com muitos estudos relacionados ao assunto. E hoje nós daremos continuidade a mais um tema que será discutido. Eu sou a Karina, coordenadora pedagógica aqui do colégio, e é um prazer estar aqui recebendo todos vocês. Nós vamos receber a nossa convidada, a doutora Ana Elisa Bertoldi, e daremos prosseguimento então ao assunto. Você aceitou ela? Você. Ai, agora passou. Quê? Não, você pegou a pessoa errada. E agora? Pede para ela entrar de novo. Tá por aqui, ó. Aqui. Nós estamos aguardando. Olá, Olá, tudo bem? vocês. Tudo jóia. É um prazer imenso recebê-la aqui com a gente do Colégio Poli Brasil. Você não sabe o quanto nós ficamos felizes, doutora Anelisa, pelo sim, da nossa proposta, de participar na nossa Semana do Setembro Amarelo. E nós estamos ansiosos para aprender muitas coisas com você nessa noite. É uma sequência, um trabalho que ele já se começou há algumas semanas e tem sido uma sequência de atividades relacionadas ao tema. A gente encerra na próxima semana, com a Elaine Curiacos, e hoje a gente tem um prazer imenso de estar falando com você. Então, eu vou deixar que você se apresente e depois eu introduzo. Eu agradeci imensamente o convite. Eu acho que é um tema super legal para a gente discutir. É um tema muito frequente na clínica, né, no consultório, que as pessoas buscam a gente. Então, eu agradeço imensamente, né, a oportunidade da gente poder falar aqui juntos, né, e conscientizar cada vez mais pais e alunos e tudo mais, para a gente prevenir, porque eu acho que esse é o intuito do Setembro Amarelo, né? A gente fazer prevenção de tudo, do suicídio, claro, do suicídio, mas de tudo que vem junto com o suicídio, antes do suicídio, né? Qual é o objetivo maior, assim. Então, todas as doenças Isso. mentais, enfim, todas as questões. Então, eu agradeço imensamente o convite, é um privilégio estar aqui. Obrigada. Ah, nós que agradecemos. Então vamos lá. O tema de hoje nós vamos falar sobre depressão. Meu filho está triste ou deprimido? E o Setembro Amarelo é uma campanha, que foi criada com o intuito de informar as pessoas sobre a questão do suicídio, uma prática normalmente motivada pela depressão, que é o tema da nossa noite. E segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 800 mil pessoas tiram a própria vida, estimando-se que no mundo acontece um suicídio a cada 40 segundos e sendo a segunda principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos. Todos os dias, pelo menos 32 brasileiros tiram a própria vida. E hoje, infelizmente, na minha cidade, em Rio das Pedras, ontem eu estava junto com dois colegas de trabalho, a gente estava numa reunião e naquele exato momento que nós estávamos conversando, um colega recebeu a ligação que o sobrinho da nossa cidade, de Rio das Pedras, tinha acabado de cometer um suicídio, um jovem de 22 anos. Então, é muito triste essa realidade. E o que a gente precisa? É aquilo, é a prevenção, divulgar a informação, o conhecimento e de políticas públicas sérias que possam nos ajudar nesse processo. Então, doutora Annelise, eu acho que a informação que eu trouxe, eu acho que ela é correta, Eu tirei ali dos dados da Não, Organização Mundial. tá com duas coisas, assim, que eu acho que são duas coisas importantes, né? A depressão é a principal causa, é uma das principais causas, mas bipolaridade está dentro disso, né? E uso de substância está dentro disso, que é um assunto para Hum, mas é uma coisa importante da gente falar, né? De maconha, álcool, cocaína, também são fatores muito importantes
para vítima de suicídio, né? E a segunda maior causa entre jovens, né? A primeira maior causa entre jovens em causas externas, né? Que a gente chama. Então, é antes até que acidente automobilístico, por exemplo. É antes disso. Isso. Então vamos lá, né? E para a gente começar a nossa conversa, existe, doutora Anelisa, uma diferença conceitual aí nas questões entre tristeza e depressão? Sim, e isso é o principal, assim, né? Então, tristeza é um estado temporário, né? Que a gente tá, por algum motivo, ficou triste, né? Seja alguma coisa, né, com os amigos, ou com a família, ou perdeu alguém, ou aconteceu alguma coisa que nos desagradou. Então, é temporário. A gente fica triste durante o dia ou durante a semana, mas isso passa, não pode perdurar, né? Essa é a grande diferença do estado depressivo, né? Estado depressivo, principalmente, tem que ter dois critérios principais, que é manter o estado depressivo ou a tristeza por mais de 2 semanas, né? Essa tristeza também pode vir com uma irritabilidade, né? Quando a gente fala de jovem, de criança e de adolescente, então é outra coisa para a gente prestar atenção, que pode vir com um estado muito mais irritado do que uma depressão clássica, de tristeza, choro. Então, enfim, acho que é uma coisa para a gente ficar de olho. E o segundo critério importante é a perda dos interesses em coisas que adorava fazer. Então, a gente chama de estado anedônico isso, né? Então, perda do prazer mesmo em fazer algumas coisas. Então, desenhava muito bem, gostava muito de desenhar e agora não desenha mais. Gostava de fazer judô, karatê, enfim, natação, futebol e não vai mais, não quer mais ir, né? Então, esses são os dois principais critérios. Depois, a gente tem os critérios adjuvantes que a gente chama, né? Então, perda de peso, muito importante, ou ganho de peso, muito importante, né? Agora, na quarentena, não vale muito, porque ficaram mais em casa e comeram muito mais, né? Fizeram muito menos exercício, então esse critério ficou um pouco torto, mas num mundo normal, né? Se podemos assim chamar, esse é um critério importante, né? Hipersonia, então dormir demais, ou não dormir nada. Um dado que eu sempre falo para os pais no consultório e eles ficam super assustados: adolescente dorme muito. É normal, é normal, né? Então, criança, nenê, dorme muito, né? Dorme 20 horas, depois a gente vai diminuindo isso. E quando vira adolescente, dormir de 12 a 16 horas por dia, é um absurdo falar isso, mas é considerado dentro do padrão da adolescência. Então, isso também é uma coisa que a gente tem que ficar de olho. Criança que não dorme nada, adolescente que não dorme nada, também é um outro fator de risco importante, né? Ficar muito lentificado ou ficar muito agitado e irritado também é um outro fator de risco, né? Não querer mais participar, isolamento social é outra questão, né? Tinha muitos amigos, gostava de ir na casa dos primos. Agora na quarentena também ficou um pouco torto isso, mas entrar nas lives ou entrar nas chamadas de vídeo que eles estão fazendo, né? Nos grupos, nos meetings e tal. E antes tinha um monte, agora também não quer mais, não fica mais. Então, isso também é um outro critério importante, né? Enfim, eu acho que esses são os mais relevantes, assim, para a gente ficar mais de olho, né? Para fazer a diferença, né, entre um quadro depressivo e uma tristeza ocasional. Trancar-se no quarto é um sinal também, querer sempre muito estar. O que a gente observa assim entre os nossos adolescentes aqui no colégio. Então, é aquele adolescente que está sempre de capuz, isso parece que querendo esconder algo ou querendo se esconder, né? Parece que está sempre melancólico, né? A gente chama para conversar, pouco consegue olhar nos olhos da gente. É sinal isso de um estado depressivo ou uma vergonha, uma tristeza? Isso é um fator de risco, não é um critério diagnóstico, mas é um fator de risco e é um sinal de alerta para a gente ficar esperto com isso, assim. Quando você falou de adolescente de ficar trancado no quarto e tudo mais,
Os pais ficam um pouco também chocados quando eu falo isso, mas adolescente quer ficar com os seus pares, com os seus amigos, não quer mais ficar com a mãe, né? Ai, mas antes ele gostava de sair comer pizza com a gente, de ir no churrasco na casa da avó. Agora não quer mais ir, agora quer ir na chácara com amigo, não sei o quê. Normal, quer ficar em casa jogando videogame online. Faz parte da geração deles, né? A gente também já foi adolescente, né? E também já quis ficar com os pares, com os amigos, né? Não quer mais ficar tanto com a avó, com o vô, com a tia, com a mãe, né? A gente tem que insistir. É claro que ficar recluso no quarto, sob vigilância, entre aspas, então a gente está de olho sobre o que está fazendo ali, mas é considerado normal. Agora, ficar ali só no escuro, sem falar com ninguém, sem falar com os amigos, sem jogar videogame, enfim, lendo coisas muito tristes, assistindo coisas muito tristes ou não fazendo nada, é um fator de risco. Não é um critério diagnóstico, mas é um fator de risco. Surgiu uma pergunta aqui agora, doutora, assim, da Fernanda. A pessoa pode ter depressão e não apresentar tristeza? Pode. Criança e adolescente, principalmente, né? Falando de adulto é um outro critério, mas criança e adolescente, sim. Se tiver um humor muito, muito irritado, sem tristeza, sim, muito, muito irritado, e uma perda do prazer nas coisas que antes gostava, a gente pode fechar diagnóstico para depressão. Entendi. Certo. E doutora, a gente pode se sentir triste porque assim, os pais falam, parece, não sei, tem tudo que precisa, né? Tem o melhor, tem um celular, tem videogame, tem uma casa confortável, está numa escola particular, eu não deixo faltar nada, né? E mesmo assim, parece que está triste, né? É permitido sentir tristeza, né? Até que ponto a gente tem que fazer esse equilíbrio aí para os pais nessa orientação? Eu falo que ser adolescente é muito difícil. Ser adolescente em 2020 é mais difícil ainda, né? Nós não vivemos isso, né? Essa coisa da rede social e dessa exposição gigantesca, né? De stories, de lives, o que acontecia no nosso colégio ficava no nosso colégio, né? Hoje fica no mundo, né? Com essa coisa de Instagram, Facebook e tudo mais, vai para o mundo, assim, uma coisa que acontece. E aí eu fico pensando, né, nessa cultura que a gente tem dos stories e da felicidade extrema, né? Eu acho que quando a gente acompanha sempre essas pessoas, né? Digital influencer, bloggers e tudo mais. Os adolescentes têm uma dificuldade muito grande, as crianças e adolescentes, de entender que aquilo é uma fotografia da vida da pessoa. Aquilo não é a vida da pessoa todo dia, o dia inteiro, né? Ela também tem outras questões, ela também tem tristeza, ela também tem preocupações, ela também tem dificuldades com os pais. E aí, o adolescente chega e fala pra mim, mas sabe, o fulano de tal tem um monte de coisa, ele viaja, ele tem um corpo não sei do que, e nananã, e eu não, olha como eu sou, né? Eu tenho dificuldade com a minha mãe, eu tenho dificuldade na escola. Poxa, todo mundo passou por isso, né? É normal a gente sentir tristeza. Nem todo dia a gente acorda num dia maravilhoso, super bom Sim. e tudo certo. Dia que acorda que assim, né? Agora, o problema é quando isso perdura, né? Eu acho que toda essa questão das redes sociais e tudo mais, acho que até é um outro assunto para a gente discutir, mas eu acho que é uma coisa importante, assim, sabe? Da gente lembrar o tempo inteiro que aquilo é uma foto da pessoa, aquilo não é a vida Uhum. ou 24 horas, né? Porque a comparação é muito desleal, né? Parece que ela tá sempre feliz, sempre contente, todo mundo tá sempre, ninguém posta. Salvo algumas exceções, né, de se postar se cortando, postar, enfim, etc. Mas assim, ninguém fica postando, nossa, eu tô num dia péssimo hoje. Hoje eu acordei, fui trocar de roupa, caiu café na minha roupa, eu tive que trocar, saí atrasada, furou pneu, né? Acho que as pessoas compartilham sempre as coisas boas. Então é difícil, né, para um adolescente entender que aquilo é uma foto, né? Que você pode ter certeza que nem sempre a gente tá bem.
Isso é como se fosse assim, só mostram o lado do Alice no País das Maravilhas, né? Essas questões aí, a mídia coloca isso o tempo todo, né? Então acho que a gente tem que também assim entender o lado deles, saber acolher, né? E trabalhar. Então, a gente tem duas perguntinhas que entrou aqui. Se a depressão pode ocorrer em qualquer fase da vida e quando a criança se sente inferior às outras, chora por qualquer coisa, isso é depressão? Falando de padrão de idade, né? De depressão. Hoje a gente considera. Existem até uma vertente da psicanálise falando de nenê deprimido. Então, isso é uma outra questão da psicanálise, mas de critério diagnóstico mesmo, a gente considera em escolar, né? Acima de 6 anos até o final da vida, dentro de um quadro depressivo. Então, sim, pode ter. Criança muito pequena outras questões, né? A gente tem que trabalhar mais no Aham. critério acima Precisa de... ter esse critério, né? Agora, você falou de criança que se sente inferior, né? Que se compara com as outras crianças. Eu acho que E chora por qualquer coisa, né? Tem uma mãe perguntando, né? Isso pode ser um sinal de depressão? então, não é um critério, mais uma vez, mas pode ser um sinal de alerta. Assim, a gente precisa entender se é uma baixa autoestima, por exemplo, né? Se é muito insegura, né? Então, se sente comparada o tempo inteiro, né? Acha que tem que estar competindo com as outras crianças e pessoas o tempo inteiro. Acho que passa mais por isso do que ser um critério mesmo. Não é um critério. Então, mas é uma coisa para a gente pensar, assim, né? E E precisa ser avaliar. melhor analisada, né? E acho que é melhor observada, né? Por vários parceiros. A escola precisa observar, a família, né? Se ele frequenta, acho que um outro lugar. Porque eu acho que Do lado, o termômetro, eu acho que é a frequência e a intensidade desse comportamento, né? Para a gente poder fazer algo. E como lidar, então, né? Com crianças e adolescentes em quadro de tristeza? quando você falou, né, que os pais falam muito isso, assim, né? Tem tudo, estuda em colégio particular, a gente tem o melhor celular, não tem preocupação com dinheiro. Os pais adoram, né? Na minha idade, eu trabalhava Não paga 13 anos, conta. trabalhava de sol a sol, não sei o quê, não tinha o que vestir, não tinha o que calçar, esses papos todos. É, isso não ajuda em nada, na verdade, né? Então, assim, isso só deixa a criança e o adolescente cada vez mais culpado por se sentir triste, né? Então, a grande máxima da vez, eu acho que é acolher mesmo, né? Entender e sem desvalorizar o sentimento, né? Eu falo bastante na minha página, né, sobre a gente valorizar sentimento. Então, e Uhum. nomear para as crianças. Então, o quão difícil isso é para as crianças, assim, de nomear o sentimento. Então, que aquilo que eu estou sentindo é tristeza, ou é irritabilidade, ou é inveja, ou é ciúme, né? A gente precisa dar esse tom para as crianças para elas entenderem e conseguirem diferenciar o que é cada coisa. Se a gente chegar e falar assim, não tem sentido nenhum você ficar triste, porque você tem tudo, você tem. A gente desvaloriza total o sentimento do outro, né? E aí esse outro fala, nossa, mas o que eu tô sentindo. Então não é pra eu sentir, né? Eu engolir isso e tocar a vida, e não é verdade, né? A gente pode ficar triste, tudo bem, né? Mas eu acho que é importante os pais acolherem, os pais chamarem para perto, né? Da gente dividir algumas coisas iguais, né? Eu tenho muitos pais que falam assim, nossa, assisti aquela série, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas é uma coisa importante da gente abrir mão de um pedacinho do nosso dia para assistir, por exemplo, o 30 Reasons Why, lá que passa no Netflix, né? Das 13 razões lá, né? Que é o seriado, da gente assistir junto e poder discutir, né? O que você gosta de assistir, filho? Vamos assistir junto, né? Vamos dividir isso, né? Né? O que tá acontecendo? Vamos ficar mais próximo, né? Vamos caminhar junto, vamos levar o cachorro passear junto, né? E não ficar, você só fica deitado nesse sofá, você não sai daí, né? Tem tanta coisa para fazer, né? Chama para junto. Ó, filho, vamos fazer um macarrão, um pão hoje. Senta aqui e fazer junto, né? Eu acho que
o chamar para perto é muito, muito valiosa, assim, muito importante. Ao invés da gente ficar massacrando e falando que não é assim, que não é para sentir isso. Isso é muito ruim, né? Acho que isso é importante, assim, a gente chamar para perto o tempo inteiro, né? E a gente dá essa nota, assim. Olha, ontem eu também estava triste, mas aí cheguei aqui, a gente fez outras coisas e eu fiquei melhor. Então, acho que com você, sim, né? Vamos tomar, vai tomar um banho, vamos dar uma volta com o cachorro lá fora, né? Ver as coisas, enfim. Acho que tem um pouco a ver com isso, assim. Acho que A esse é o Fernanda melhor jeito comentou. da gente conduzir, Uma mãe né? comentou, Sem né, que ser muito, validar o né? Porque eu acho sentimento que da criança é muito importante. Então, e também assim, eu vejo algumas situações de pais que fazem assim uma comparação, né, da vida dele, que foi lá de adolescente, com a vida da criança, daquele adolescente naquele momento. Porque se fosse na minha época, né, se você tivesse vivido no meu tempo, né, se você era assim, assim, assado, né? Mas foi aquele tempo não é mais esse tempo, né? E a gente tem que entender isso, que são tempos diferentes, né? Lá atrás existiam também essas questões, sim, mas elas não eram valorizadas, elas eram pouco estudadas, né? E hoje a gente tem um outro contexto, um outro momento. E a gente está num momento muito propício de resgate familiar, né? Que nós estamos vivendo questões do isolamento social, estamos mais próximos dos nossos filhos. Isso é um momento importante para o trabalho também ser desenvolvido. Acho que travou, Fer. Pede pra ela sair e entrar de novo. Oi! Voltou? Tá dando para ouvir, doutora? Deu uma travadinha? Não? Não tá me ouvindo? Se a gente derrubar ela. Doutora Nelisa, a senhora está me ouvindo? Não. Pede pra ela sair e entrar de novo. Onde eu falo isso? Não. A gente teve um probleminha de conexão com a internet, a gente está chamando de novo a doutora Nelisa para dar continuidade. Aqui. Ela tá pedindo pra chamar, será? Aí, clica no chamar. Isso. Só um minutinho, pessoal. A doutora Nelisa está tentando se conectar. Infelizmente, né, o mundo da tecnologia acontece. Olá! Tá me ouvindo? Anelisa, tá me ouvindo? Não. Doutora, você está me ouvindo ou não? Ela congelou de novo. Ela vê os comentários? Não. Deixa eu voltar, veja. Doutora, acho que agora foi, né? foi? Teve um probleminha Voltamos? aí na conexão, né?
Bom, então a Ponto, gente estava falando da voltamos. questão, né, de como lidar, né, com isso. É a questão do acolhimento mesmo, validar os sentimentos da criança, do adolescente, isso é importante. E a questão da depressão, né? Quais são os sinais É, de alerta? né, e a dificuldade, acho que isso é uma coisa importante, né, para a gente lembrar, assim, né? O isolamento social é uma das coisas mais importantes. A gente não querer mais estar com os amigos e evitas, né? Outra coisa muito em alta, entre aspas, né? O se cortar. Isso não é para chamar atenção, né? Isso é um sinal de alerta, né? E um fator de risco importante para suicídio, então, e para causa depressiva e tudo mais. Então, isso é uma coisa importante da gente lembrar, né? Outra coisa importante também né? Peso, choro, irritabilidade, mudança de humor, mudança de comportamento, andava com alguns amigos, de repente começou a andar com outros amigos que não tem nada a ver, tá enfrentando muito mais os pais do que enfrentava, é do adolescente enfrentar mas assim, ser uma coisa muito fora, isso também é um fator de um sinal de alerta para a gente ficar esperto, né? E pedir e entender o que está acontecendo, né? Você falou desse eixo, né, da escola, e eu sempre procuro a escola, assim, né? Eu acho que é um lado da moeda muito importante, né? Agora, na história da pandemia, ficou mais frágil, né? Esse elo da escola. Mas eu acho que é um elo muito importante da gente ver qual que é o comportamento que está sendo lá na escola, né? Está se cortando porque os amigos estão se cortando ou está se cortando porque realmente está muito difícil viver aquela situação, né? Bullying é outra coisa, né? Outro assunto importante, mas é uma coisa que realmente é muito dolorosa, né? E que as pessoas não valorizam muito, assim, acham que é besteira. Ai, na minha época, todo mundo chamava todo mundo de não sei o quê, de não sei o que lá, mas isso não significa que é normal e que é legal e que as pessoas gostam disso, né? E se exposto, ter alguma fragilidade exposta na escola é uma coisa muito ruim e muito dolorosa, Sim, de né? fato. Assim, e tem alguns estudantes, né, que às vezes na escola eles encontram um professor que eles Foi, acabam Karina? tendo Foi? uma afinidade maior com esse professor, e esse professor daí faz uma ponte para a gente poder ressaltar, né, esses comportamentos e poder ter esse elo com a família. Então, eles Né? precisam se sentir seguros e confiantes, né, em algumas figuras que estão dentro do contexto escolar e familiar para ser analisada essa situação. Então, acho que a escola é uma parceira muito importante junto da família. E teve uma situação, né? Eu me lembro de uma fala, né? De uma pessoa que dizia assim: ah, se o jovem, quem vai se matar não fica anunciando, não fica dando sinais, faz na surdina. Porque a gente tem alguns casos de adolescentes que publicam coisas muito tristes, que falam muito de morte, que fala desse desejo, né, de não estar mais em vida, que acabaria com o sofrimento. E daí quando você vai conversar com a família, fala assim: "Ah, isso daí é frescura, né? Porque quem vai fazer isso não fica anunciando".
Mas é um sinal também, doutora, de alerta, né? Esse estudante que fica postando coisas muito tristes, né? Como que a gente pode lidar com isso, né? Dar atenção também a isso, porque às vezes ele não consegue falar, ele não tem um comportamento que nos chama atenção, mas ele tem essa manifestação, né? Em rede social, num texto que a escola pede, numa redação, já aconteceu isso, de ter esse comportamento, né? De aparecer algumas denúncias, e daí a gente vai valorar isso com a família, e a família acaba não dando essa devida importância. Acho que ela não me ouviu. Ela disse que está sem som. Melhor ela sair e entrar de novo. Ela saiu. Então deixa ela entrar. Você visualiza ela para entrar, né? Ó, veja. As pessoas pedindo. Estamos tentando chamar ela já. Agora vai. Acho que onde ela tá, que tá. A gente já está reconectando aqui com a doutora Anelisa para a gente dar. A tecnologia não está colaborando hoje. Está querendo nos boicotar. O que eu estava comentando é sobre Oh, meu Deus. a externalização de alguns estudantes em redes sociais de escritas melancólicas, né, falando sobre o suicídio, às vezes numa proposta de redação que a escola solicita, há essa denúncia no texto. E quando você vai conversar com a família acha que isso é bobeira, que quem vai se suicidar não fica dando o anúncio, faz na surdina e pronto, né? Como que você, enquanto uma profissional da área, analisa isso, e como que a gente pode chegar para a família para falar assim, olha, isso é importante, é um sentimento que precisa ser valorado e a gente precisa cuidar disso. Isso é uma coisa muito... É um tabu, assim, né? Uma lenda urbana, até, acho que a palavra é essa, de que quem vai cometer suicídio não avisa ou não anuncia, né? Não dar sinais. Isso não é verdade. 5 pessoas que cometeram suicídio deram um sinal antes, né? Seja por mensagem, por carta, por algum sinal deu de que realmente ia cometer. Então, esse papo de que quem quer se mata mesmo, não anuncia, não avisa, não é verdade, não é verdade, né? Ainda mais criança e adolescente, assim. Então, são coisas para a gente ver olho, que é um sinal de sofrimento, né? Para a gente levar em consideração. Mais uma vez, é muito ruim para uma criança e para um adolescente não ser validado, né? Aquele sentimento que ele tá sentindo naquele esteira. Isso é muito, muito agressivo. Mais ainda, né? De falar, nossa, o que você tá sentindo é besteira, né? Tem coisa muito pior. Poxa, mas o que naquele momento tá doendo muito. E não é besteira para ele, né? É uma coisa importante. Então, eu acho que não é bem assim, não. Anuncia sim. Já dá os sinais, né? Começa dando os seus primeiros sinais que ele pode fazer isso, né? E daí a gente precisa estar atento a todos os outros sinais.
E uma outra questão, assim, que foi até uma mãe que me perguntou, né? Ela não pôde participar, mas ela me deixou incumbida de perguntar sobre isso. Todo quadro depressivo precisa de intervenção, porque a gente vai falar sobre isso, né, agora, né? Qual é a melhor forma, então, da gente fazer as intervenções, seja na tristeza, na depressão, mas essa mãe tem assim, todo quadro depressivo precisa de intervenção medicamentosa, porque ela tem um receio muito grande, né? O receio de que faça mal, de que fique viciado, que cada vez mais amplice, né, essa medicação. Então, ela queria ouvir um pouquinho sobre isso. Depende da gravidade do caso e depende em que estágio a gente pega isso, né? A gente pega um adolescente que está uma adolescente que está num momento de tristeza, mas que aconteceu alguma coisa na escola, não está se adaptando ali, enfim, a gente corrige algumas coisas, ou os pais estão se separando, ou faleceu algum parente, né? Enfim, tem alguma coisa incomodando, a gente pode encaminhar só para um psicólogo, né? E fazer um atendimento psicológico e as coisas se resolvem, né? A grande parte das crianças isso se resolve assim, né? Não é necessário com medicação. Agora, se entra um adolescente, né, no meu consultório com essa ideação, com pensamento de morte, com esse sentimento de querer sumir, de querer desaparecer, de querer dormir, não acordar mais, né? Se cortando, né, dos amigos, né, buscando outro tipo de companhia que não era o frequente. Em geral, a gente tem que entrar com medida medicamentosa. Hoje em dia, a gente tem medicações cada vez mais novas e mais modernas, né? Então, tem pouco efeito colateral, que não a gente hoje preconiza usar em criança e adolescente, em média de 6 a 8 meses medicação. A gente não fica mais usando para sempre, mais de ano, né? A gente ajustando a dose de 6 a 8 meses, em geral, é suficiente, porque é um cérebro ainda em formação, diferente de um Uhum. cérebro já, né, que já está formado, que é mais difícil da gente intervir. Então, se a gente corrigir algumas coisas, fica mais fácil, né? Mas não, nem sempre é necessário a gente medicar e tudo mais, né? Apesar de eu estar nessa condição, né, de psiquiatra e tudo mais, eu não sou a pessoa mais, né, que adora uma medicação, que acha que é super efetivo, porque não é isso, né? Não responde tão bem assim, né? Eu falo para os meus pacientes que medicação é um dos pilares do tratamento, né? Não vai resolver como mágica. A gente não vai começar a tomar medicação e daqui 15 dias, 20 dias, a gente vai ser outra pessoa. Porque se fosse assim, todo mundo que estava sofrendo tomava medicação e todo mundo ficava bem. E não é verdade. Então, a gente precisa das outras questões, né? A gente precisa do exercício físico, que é uma coisa muito importante, que todo mundo deixa para lá, Uhum. mas que faz muita diferença, né? É o único jeito da gente produzir endorfina de forma natural, né? Então, assim, é uma coisa importante. A gente precisa de terapia, né? De psicólogo para a gente entender o que está acontecendo, onde que está apertando o calo, né? Se é na família, se é na escola, se é com os amigos, se é com o namoradinho, se é, enfim, qualquer outra questão, né? E a gente precisa que ela entenda o que é aquilo, assim, né? Aí a gente entra de novo na história da validação do sentimento, né? Não tem, a Gra entrou aqui, né? E falando que não tem mágica, e não tem Isso, é mágica mesmo. trabalho, é um trabalho mesmo, né? E que exige muito, muito esforço, assim, de todo mundo, né? Porque não é fácil para os pais também fazerem um monte de coisa e não ver um resultado tão Uhum. bom assim, né? Igual eles falam, eu trabalho o dia inteiro para dar tudo, tudo. Mas, poxa, ter tudo é sinal de felicidade, né? Não sei, acho que não, né? Os pais falam, ah, mas eu já falei para ela que não é assim, que tem que fazer tal coisa. Eu falei, poxa, gente, se a gente pudesse carregar um pendrive na gente, né, e carregar nos nossos filhos, com as nossas experiências, as nossas cabeçadas que todo mundo deu, ia ser muito fácil, né? Ia ser muito Exato. bom, mas
né? Os adolescentes e as crianças precisam vivenciar algumas coisas, eles vão ter que aprender. A gente gostaria de poupar muito os nossos filhos, né? Mas infelizmente tem hora que não dá, que eles vão ter que viver isso. E elaborar esse sentimento, né? E colocar o sentimento no lugar certo, até para amadurecer, né? Exato. E teve uma outra questão também, né, de uma outra família que me fez uma pergunta assim: eu fui uma mãe depressiva, tive depressão durante a gravidez, isso pode ter alguma causa, o meu filho pode ter a depressão, né, pelo fato de eu ter sido uma mãe, né, antes uma jovem, uma mãe depressiva, tive depressão na gravidez, após a gravidez. Isso é regra para o meu filho ter também depressão ou não tem nada a ver? Assim, o fator genético é quando os pais tiveram depressão. Isso é um fator genético. Então, assim, algum dos pais toma remédio, já teve um quadro depressivo, é um fator de risco. Ter uma depressão na gestação ou fora dela não aumenta ou diminui o risco, né? Então, mas assim, 90% das crianças e adolescentes que têm um quadro depressivo, em geral, têm pais também depressivos. Né? Se os pais tiveram essa depressão na infância e na adolescência, isso aumenta o fator de risco também, né? Que significa que tem um viés genético muito maior, muito maior. Né? Criança e adolescente que abre um quadro, né, nesse período, a chance da gente ter um outro episódio em 10 anos também é de 80%, é bastante. Então, são coisas para a gente ficar de olho, né? Então, assim, teve um com 17 anos, né? Depois ficou grávida com 27 anos, teve o nenê. Tem que ficar de olho se não vai abrir um quadro, um pós-parto, por exemplo, uma depressão pós-parto. É comum, né? Não é regra, mas é comum. Entendi. E uma outra questão, a Graça está perguntando aí, transgeracional, né? Ela fez uma interrogação, É, né? mas tem um fator genético também, né? Que não só de transgeracional, que também acho que é uma questão importante. Né, mas assim, genético mesmo. Tem um fator genético que é intrínseco, né? Que não dá pra gente mudar. Certo. E uma outra questão é a questão do transtorno psiquiátrico. Ele antecede o quadro depressivo ou é o quadro depressivo que leva a um transtorno psiquiátrico mais sério, né? Existe alguma relação ou não? O que você chama de transtorno psiquiátrico? O que você quer dizer com isso? Uma que tem uma questão bipolar ou tem um transtorno de borderline, né? É uma consequência do transtorno a depressão ou a depressão que levou a um transtorno? Transtorno depressivo é um transtorno psiquiátrico. É um diagnóstico, né? Acho que quando você fala de transtorno psiquiátrico, acho que entra na questão do diagnóstico, assim. Uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra, assim. Então, tem um paciente, por exemplo, que abre um quadro depressivo na adolescência e mais para frente abre um quadro bipolar e aí a gente descobre, né, que aquela depressão que ele teve lá na adolescência era uma depressão bipolar, por exemplo, que estava dentro do quadro. Tem paciente, por exemplo, que abre um quadro depressivo primeiro e depois abre um quadro psicótico, né? Enfim, e abre uma depressão psicótica. Então, não tem uma regra necessariamente. Mas, assim, tristeza é um fator de risco. Certo. A gente sentir tristeza por muito tempo e ficar muito melancólico por muito tempo é fator de risco para transtornos psiquiátricos em geral. Não precisa só de ser depressivo, né? Para outras questões. Até para psicose, por exemplo, que é uma coisa muito mais grave. Certo. Né? Esquizofrenia. E geralmente, assim, o acompanhamento para o quadro depressivo de um adolescente, ele tem um tempo determinado, que também é uma outra dúvida de uma família. Ele tem um tempo determinado ou eu sou depressivo, eu vou ser depressivo para o resto da vida, vou precisar desse acompanhamento sempre. Como que é isso?
Quando a gente fala de algum quadro depressivo antes dos 18 anos, 19, ainda dá tempo da gente mudar o curso desse cérebro, né? Porque ainda é um cérebro em formação. Então, lá para os 19, depende, 19, 20 anos, a gente fecha esse cérebro e aí vira um cérebro adulto, né? Que aí é mais difícil da gente mudar algumas questões. Se a gente não trata, né? Como que eu falo para os meus pacientes, né, para os pais que são super resistentes com medicação? Por que a gente trata criança e adolescente? Primeiro, porque está sofrendo muito e a medicação ajuda, mas é porque eu não quero que esse cérebro se acostume com esse padrão e ache que esse é o padrão normal. Porque esse é o risco que a gente corre, de ter um adolescente depressivo e a gente não tratar e ele levar isso para o resto da vida. Em geral, se a gente tratar esse quadro, né, lá atrás, né, quando é adolescente, ele vai ter esses ciclos dos 10 anos que eu estava falando quando vira adulto, né? A cada 10 anos, em geral, abre algum quadro. Não é uma regra, mas acontece. Mas a cada 10 anos é muito melhor do que ser um depressivo da vida, né? Existem alguns diagnósticos que não são um transtorno depressivo, que a gente chama de distimia, que é aquela criança que sempre foi um tom para baixo, assim, sabe? Sempre foi mais irritadiça, mais triste, mais melancólica. Essa criança, se a gente não corrigir, né, entre aspas, isso na criança, na adolescência, isso perdura, né, no adulto, assim. Então, uma coisa importante da gente falar, se a gente não tratar, o cérebro vai criando caminhos e vai sobreviver a isso, com certeza. Mas não é o ideal, porque a gente vai virar um adulto depressivo, né? E aí não é isso que a gente quer. A gente recebeu, doutora, esse ano aqui de 2021, um estudante na escola que tinha um laudo, né, de depressão e uma carta médica falando que ele não podia frequentar o ambiente escolar. Isso não é só por conta da depressão, né? Deveria ter alguma outra coisa que nós não sabíamos, porque a depressão não impede a criança ou adolescente de estar dentro do contexto escolar. Penso eu que muito pelo contrário, que ela deve estar dentro de um ambiente escolar, de um outro tipo, né, de questões sociais sendo envolvidas. Ou eu estou errada? Salvo crianças e adolescentes que a gente está dentro de uma vigilância, né, de 24 horas ou uma internação domiciliar que a gente fala, então tá num risco suicida muito importante, então tá vigilante, né? Os pais estão vigilantes, a gente aconselha não ir para a escola, né? Porque pode ser não tem condição, ninguém tem condição de ficar tomando conta 24 horas daquela criança e ficar. Então, uma hora ela vai no banheiro, uma hora ela vai fazer alguma coisa, e aí a responsabilidade também vira de vocês. Então, a gente orienta, salvo essa exceção, isso não impossibilita da gente ir para a escola, né? Às vezes, isso é uma outra coisa importante da gente falar, né? De diminuição da qualidade acadêmica, assim, né? Então ia super bem, né? E aí de repente perdeu o interesse, não quer mais, né? Não quer mais fazer, tal, e deixa para lá e não frequenta, falta muito, não quer mais, começa a arrumar um monte de desculpa, né? Para não ir para a escola. Né? Então, isso é uma outra coisa importante, assim, da gente ficar de olho. Mas não impede de ir para a escola, né? A não ser que tenha um outro diagnóstico associado. Talvez ele nem está mais aqui no colégio, esse estudante, né? A família veio com o propósito de fazer a matrícula até uma certa idade, ele atingir a maioridade, depois ele não continuaria. Então, possivelmente tinha, né, essa indicação então médica que impedia de estar dentro no colégio. Doutora, daqui a pouquinho a gente vai estar chegando aí na finalização, né? Eu queria que, assim, que a senhora fizesse um fechamento, assim, de pontos principais que nós conversamos hoje, né? Para ficar uma mensagem efetiva para os pais daquilo que é um estado atencional, né? Que nós precisamos estar atento às nossas crianças e aos nossos jovens
que fazem parte da nossa vida, né? Seja filho, um sobrinho, um estudante. Sim, eu acho que para a gente falar assim, o resumão do que a gente falou hoje, né, que teve as quedas de internet e tudo mais, eu acho que é importante a gente entender que tristeza é normal, a gente pode sentir tristeza e ficar triste, mas isso não pode perdurar por mais de 2 semanas e não pode ser constante todo dia, o tempo inteiro, né? Eu acho que dois fatores muito, muito importantes que a gente não pode deixar de observar perda de prazer de fazer as coisas. Gostava de fazer um monte de coisa e agora, né, de desenhar, de jogar futebol e agora não quer mais fazer isso, né? Mudança de humor muito importante, ficar muito irritado, ou muito triste por muito tempo, também é um outro fator, né? Mudança de peso ou de sono também são outros fatores de risco muito importantes que a gente tem que ficar de olho. Eu acho que o mais importante, a gente precisa valorizar os sentimentos dos nossos filhos e nossos sobrinhos, amigos, adolescentes em geral, né? Sem a gente desvalorizar o tempo inteiro que o que tá sentindo é besteira, que não é para sentir isso, que você tem tudo na vida, porque não é assim. A gente, poxa, tem dia que não tá bem, mesmo tendo um monte de coisa legal, né? E não tá sofrendo, né, todas as tragédias que um monte de gente sofre. Então, eu acho que a gente valorizar os sentimentos e olhar para esses adolescentes, né, sem essa coisa de julgar o tempo inteiro, eu acho que isso é uma coisa muito, muito, muito importante, assim, estar junto, né? Quando os pais chegam para mim e falam que isso dá muito trabalho, não é? Criança dá trabalho mesmo, gente. Se tá dando trabalho porque é assim mesmo, tá certo. Tem que Né? dar Adolescente dá trabalho, trabalho. né? Né? A gente tem que estar perto, tem que estar junto, tem que assistir as coisas chatas lá que eles assistem. E tá tudo bem, tá tudo bem. É um período, vai crescer, vai passar, vai ser adulto e você vai sentir falta disso, né? De estar junto, de fazer as coisas juntos. Então, esse vínculo é uma coisa construída. Não é um dia que a gente vai assistir um seriado e no outro dia a gente não vai assistir mais e vai fazer as nossas coisas, né? Eu acho que é importante a gente criar esse vínculo, construir esse vínculo, né? Isso. E aproveitar o momento que a gente está vivendo agora, né? Que é um momento que dá para a gente resgatar, né? O que tinha sido perdido na relação entre pais e filhos, né? É um momento propício que a gente está vivendo, né? Eu falo que nada acontece por acaso. Talvez a gente precisou viver uma situação para resgatar alguns valores que eles tinham sido perdidos. E tem uma perguntinha final de uma mãe aqui, que é a mãe da Alice, nossa estudante aqui do 7º ano, que ela quer saber uma questão pessoal. Ela quer saber aonde que a doutora atende, como que ela pode te procurar, porque ela tem muito interesse em estar fazendo uma visita. Aqui no meu Instagram tem o meu contato, né? Eu tenho um consultório, então tem no link na bio, a gente consegue se falar. Se quiser me mandar mensagem no direct também, a gente conversa e tudo mais, e aí eu passo os contatos. Eu acho que é mais fácil, né, por aqui do que pelo um telefone, assim. Mas a gente vai se falando. Eu acho que é uma coisa importante, assim, né, da gente levar para avaliação, né? De um profissional, de alguém que estudou para isso, né? Isso. Seja eu, seja psicólogo, qualquer outra pessoa. Eu acho que é importante ter esse olhar profissional mesmo, né? Não é de achismo, né? Ah, porque a vizinha achou, a tia achou, fulano achou. Eu acho que é importante a gente ter esse respaldo. Isso. E quebrar o tabu, né? Porque até alguns anos atrás, parece que era vergonhoso procurar um psiquiatra. O que as pessoas vão pensar de mim, né? Estar indo para um psiquiatra. Eu costumo dizer assim para as famílias: é um profissional como qualquer outro profissional da área da saúde. Assim como você adoece de dor de barriga, você pode adoecer de sentimentos, né? Você pode adoecer mentalmente. E esse profissional existe para isso. Sim, perfeito. Assim, eu acho que já foi quebrado muito esse tabu, assim, eu acho que a demanda aumentou tanto, porque as pessoas perderam muito a vergonha, né, de ir lá e de falar que vão no psiquiatra, né? Eu acho que tinha um estigma muito grande mesmo, de era médico de gente louca, Isso. tomar remédio, porque eu acho
antigos eram muito sedativos, as pessoas ficavam mais paradas mesmo, ficavam mais sedadas, tinha uma perda laboral, né, de trabalho muito grande. Né? Então a gente não quer isso para ninguém, né? O objetivo não é esse, não é deixar sedado, nada disso. É melhora de qualidade de vida, eu acho que isso é o mais importante. Isso. Bom, doutor, então assim, para a gente se despedir, né, que a gente está chegando no finalzinho aqui, eu quero agradecer imensamente, né, o seu sim, a participação. A gente teve aí uns probleminhas com a internet, mas nada tirou o brilho e a qualidade. E espero que a gente possa se encontrar em outros momentos para discutir outros assuntos que vão agregar, né, a formação desses jovens, dessas famílias, que é o que a gente está precisando, né? Fazer com que a informação se propague, que a gente tenha uma sociedade melhor, porque são esses jovens que vão daqui para frente estar comandando, né, a nossa sociedade. Eles vão escolher os seus rumos, vão poder estar dentro de governos e a gente precisa deles estruturados. Então, o meu muito obrigada em nome do Colégio Poli Brasil, né? E que a gente possa se encontrar em outros momentos. Você sabe, assim, que eu já sou sua fanzaça, né? E que eu tenho motivos para isso e que a gente possa estar se encontrando em outros momentos. Que é isso, eu agradeço imensamente assim, o convite de vir aqui falar sobre isso, um tema tão importante. Estou à disposição para a gente discutir outros assuntos, porque eu acho que informação é a solução. Quanto mais a gente fala, né, mais a gente discute o assunto e, enfim, acho que fica mais fácil e vai quebrando os tabus mesmo, né? Acho que quanto mais informação a gente tem, melhor. Então, eu estou aqui para dividir mesmo e estou à disposição se alguém quiser mandar direct, quiser conversar enfim, a gente vai se falando, tá bom? Tá Obrigada certo. mesmo. Assim. Eu que agradeço. Uma boa noite. Eu agradeço também aos participantes, né, por estarem conosco. E esperamos vocês na próxima semana, tá bom? Com a Elaine Curiados. Doutora, muito obrigada. Tchau, uma boa noite. Tchau, boa noite. Beijo, boa Tchau. noite.